Já tem duas madrastas que eu salvo na jornada. E essas duas histórias começaram com as madrastas da Branca de Neve, da Cinderela, da madrasta malvada, porque a madrasta me coloca abaixo, madrasta não presta e tal, não sei o quê. E eu falei, gente, por que trazer essa visão tão simplista da madrasta, né? É de fato uma releitura que você quer fazer, né? Cinderela, etc. Por quê? E por que quando eu questionava isso, a resposta era sempre, porque geralmente madrasta é a pessoa má, porque... Então, repense alguns conceitos que você está colocando dentro da sua história, né? Não carregue exatamente os mesmos estigmas que as outras histórias trouxeram desses personagens marcantes. A madrasta na vida real, o padrasto na vida real não é o vilão da história, né? Não necessariamente. Assim como, infelizmente, na vida real, alguns pais são tão vilões, infelizmente, né? O pai, mãe é tão vilão quanto a madrasta, o padrasto, né? Ou um tio, um parente, enfim. Só não necessariamente carregue isso, se questione o porquê que aquele personagem está carregando aquele papel. É de fato estratégico para sua história? Precisa daquilo acontecer para sua história andar? Ou você só está trazendo o que você já viu em outras histórias? Isso te ajuda, inclusive, você construir uma história não tão clichê. Quebrar esses padrões que outras histórias trazem. E aí, a gente tem aqui, na verdade, a Júlia, que seria aquela madrasta padrão que, realmente, você não presta, não sei o que. É a pessoa que, na verdade, tenta apaziguar. Porque, de fato, o pai dele é uma pessoa difícil e tem um porquê. Não é só o pai é uma pessoa difícil, não é porque o pai é uma pessoa difícil porque não aceita quem o Pietro é. Não aceita não só lá na frente essa questão dele se descobrir homossexual, mas também a questão desses poderes dele, ou de quem ele é filho, né? Que aí a gente vai descobrir mais na frente como é que essa coisa aconteceu. E a gente tem a Júlia tentando apaziguar tudo isso, tentando ser um ponto de conforto dentro da casa do Pietro, não sendo necessariamente a mãe que ele nunca teve, mas ela tentava de tudo se aproximar, tratá-lo bem, né? Como enteado mesmo. Então nem é romantizar tanto, mas criar um relacionamento saudável entre eles. Ele já tinha um relacionamento muito ruim com o pai. Eu acho que colocar a figura da madrasta como essa pessoa ruim, sem nenhum motivo específico, porque a jornada do Pietro depende um pouco desse pai não amá-lo, não aceitá-lo dessa maneira, e ele tem uma transformação de arco ao longo dessa jornada da história que a gente vai acompanhando. E então tem um porquê de existir. Já a Júlia não teria, sabe? Ela não teria nenhuma transformação, então ela entraria e sairia do mesmo jeito, mas tendo esse olhar, ela é uma figura importante tanto para apaziguar essa relação pai-filho, quanto para ser um ponto de suporte, digamos assim, e também para não ser too much, sabe? Para não ser muito, é muito drama, é muito exagerado, força um pouco e fica ruim a história, beleza? E aí a curiosidade, né? Um dia, com certeza, eu vou ler a história da Gabi aqui, mas a da outra, ela nem deixou até de ser madrasta. E porque era também aquela coisa da madrasta, do pai se casar com uma menina mais nova, e aí a menina querer roubar a fortuna dele. E, nossa, a história foi completamente diferente. Na verdade, ela se tornou sócia e não a madrasta, não um relacionamento amoroso, um relacionamento societário do pai da protagonista. E ela tentava fazer de tudo para que, na verdade, ser o apoio dessa protagonista e não a parte negativa, né? Então, repense, assim, deu um outro amadurecimento tanto para a história dele quanto para a história da Gabi quando eles repensaram o papel desse personagem. Então, não traga, né, só o personagem, só o papel, porque bruxa malvada, madrasta malvada. Repense os papéis, repense por que você está trazendo aquele personagem, qual é o papel, o porquê daquele personagem ter aquele papel dentro da sua história, porque assim você vai criando histórias mais maduras, histórias mais completas, mais complexas e que tenham mais profundidade também na hora do leitor passar por essa experiência da leitura com ela, tá bom?